Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos ao canal Cortex. Quer saber como montei o meu canal? Curso completo no link da descrição. Isso ainda do que esse é perverso. É o sistema financeiro internacional. Eles querem que o mundo seja uma espécie de campo de caça. Eu tenho dinheiro. Vou comprar aquela empresa lá em Bangladesh. A empresa não é de ninguém. A empresa está lá para eu colocar dinheiro e a hora que deu lucro e que eu acho que eu posso ter uma melhor oportunidade especulativa, eu tiro de lá e ponho do outro lado do mundo, em outro lugar. Então eles querem remover todas as barreiras para fazer isso daí. Só que os países onde eles estão fazendo isso daí vivem como? Assim, né? A empresa sobe e, de repente, desaparece. Quer dizer, é um sistema febril, como uma pessoa doente que estivesse tendo uma convulsão. Não é um sistema de funcionamento normal. Esse aspecto da globalização, que é o aspecto econômico essencial, ele é muito negativo para o Brasil e para todo mundo. É negativo para os Estados Unidos. O que o Trump queria fazer lá era acabar com isso daí, e numa certa medida. Porque os próprios trabalhadores norte-americanos começaram a ficar desempregados. O cidadão pegava a indústria e mandava para a China, mandava para Taiwan, mandava para Bangladesh, aquele circuito asiático onde a mão de obra o que for não mais vale eficiente, nada. né? Se você permite que um estrangeiro compre a tua empresa, ele não tem nenhuma obrigação de se importar, né? O capitalista ele vai querer o melhor rendimento possível para o investimento dele. É esse ponto final. Se o pessoal morrer no processo... Mas é que no Brasil a gente tem várias coisas, pelo menos na minha visão, coisas que dificultam com que a gente... Vamos lá. Vou produzir esse braço de microfone aqui. Produzir isso daqui no Brasil... primeiro que eu não sei se tem indústria, e se tiver indústria, é uma indústria bem sofrida. Porque o sistema tributário brasileiro pune demais quem faz. Pode ser. Então a gente tem um problema aqui. A gente não pode ser protecionista, porque se a gente for protecionista, esse produto não vai existir no Brasil. Não é? Ou eu estou viajando? Eu acho que não. Eu acho que o produto existiria. Se você pegar 3 operários metalúrgicos aí, eles abrem uma empresa. Mas eles vão ter tanta dificuldade para abrir essa empresa. Eles não têm dinheiro. Então. Eles não conseguem... Eles não têm dinheiro, não têm poder de comercialização, eles não têm essas coisas. Mas produzir isso aqui, o cidadão sem escolaridade, que fez o curso no Senai e trabalhou numa empresa metalúrgica, ele faz. Mas o Estado não atrapalha ele a ponto de ser inviável ele ter uma indústria bem sucedida, de vender para o Brasil inteiro essa porra? Depende. Por exemplo, no governo Lula, ele favoreceu muitos pequenos empresários com créditos do BNDES. Você tirava o cartão do BNDES, você preenchia lá uns formulários, né? Se você tivesse garantia e tal, a empresa funcionando há tanto tempo, você dava o cartão do BNDES, você ia numa empresa e falava, eu quero aquela máquina, aquela outra. Está aqui o cartão do BNDES, como se fosse um cartão de crédito, e comprava. Não sei, quer ver um exemplo da vida cotidiana? Vocês não repararam que, num determinado momento, todas as padarias começaram a usar aquele sistema de enfiar a ficha? Uhum. É verdade. De repente, todo mundo tinha isso daí. Isso aí é caro para uma padaria. Isso aí custa assim, o pessoal cobra 50 mil, 100 mil, uma loucura. Sério? Como é que esse povo comprou? BNDES. Quem que produzia essas máquinas? Empresa nacional. Quer dizer, o governo... O Manteiga escreveu uma matéria, o Manteiga que foi ministro da Dilma, né? Escreveu uma matéria falando que precisa do investimento. O BNDES precisa investir na produção. É isso que ele está querendo dizer. Se o governo investir, o Brasil tem um fundamental, mão de obra qualificada. A gente nem imagina como. Tem mesmo? É porque, mano, o Brasil não parece ser um país com muita mão de obra. Eu entendo, a gente tem muitas pessoas pica, entendeu? Mas quando a gente tenta contratar pessoas, é difícil pra caralho encontrar mão de obra qualificada. São 2 mercados diferentes. Depois você precisa trazer o meu filho aqui, que é seu fã, porque ele entende muito de automóvel. Ele fez, inclusive, um curso de mecânica. Uhum. E ele estava me explicando, né? É um assunto que eu gosto muito. Ele estava me explicando o seguinte: as empresas brasileiras, as empresas de automóvel,
Várias delas têm modelos que só foram produzidos no Brasil ou que foram produzidos aqui, criados aqui para serem exportados. O Brasil é um polo de desenvolvimento da indústria automobilística. O pessoal é muito capaz. Vocês já ouviram falar do Gurgel? Já ouviram, né? Já. O Gurgel. Ele era um engenheiro da Volkswagen. Ele bolou aqueles carros todos. Ele foi a primeira pessoa a apresentar o carro elétrico. Na época ninguém levou a sério, mas o carro andava, era um carro elétrico bom. O carro dele era barato, tudo. Ele foi levado à falência pela politicagem nacional, né? O Ciro Gomes tem a ver com isso daí. Já denunciei o Ciro Gomes várias vezes. Sério? Não, o Ciro Gomes defende tanto a industrialização nacional e tudo mais. Aí é que tá, né? O que as pessoas falam e o que as pessoas fazem. Outra coisa. O que aconteceu foi o seguinte, o Gurgel, depois dele fazer muito... Ele era um cara empreendedor, um empresário, mas muito empreendedor. Ele foi construindo o carro nacional. Então ele tinha dificuldade aqui, ele ia para lá, mudava de modelo, construía vários modelos, uma coisa muito esquisita a história dele, que vale a pena conhecer. Num dado momento ele falou, ele já estava vendendo bastante carro, já estava na casa da dezena de milhar. Ele falou, vou produzir o carro 100% nacional. E ele comprou as máquinas no estrangeiro para fazer a caixa de câmbio e o motor, que são as peças mais complicadas. E ele estava com a fábrica montada para produzir o primeiro carro 100% nacional. Ele conseguiu o dinheiro do BNDES, conseguiu o dinheiro do Estado de São Paulo, que a fábrica dele era aqui no interior de São Paulo, e ele foi abrir uma fábrica no Ceará e conseguiu dinheiro do governo do Ceará. Aí, quando a fábrica estava para ser inaugurada, né, mudou o governador, entrou o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes cortou o financiamento e a fábrica foi à falência. Caralho, só por politicagem, só porque era do oponente. Feião isso aí. Não, mas ele cortou o financiamento de uma coisa que tinha começado a operar há pouco tempo, é isso? Que estava para começar a operar. Estava para começar a operar. Mas já tinha gasto uma fortuna para abrir as tá lá fábricas. até hoje. A Tipo, fábrica de São Paulo está lá também. É a mesma coisa, o cara tava se preparando pra ir, tava tudo pronto, só faltava começar a vender carro e não, mudou esse cara aí. Não. Foi isso que aconteceu. Isso aí foi no governo Itamar Franco. Vocês não lembram que teve o negócio do relançamento do Fusca no governo Itamar Franco? Putz, Eu não lembrar lembro. disso aí não é lembro. foda. Eu não sei se eu tava vivo. 93, sei lá. É 92, Eu acho. tinha 2 anos, eu tava vivo. Isso não é da época de vocês. Mas na época fizeram um grande alarido, né? Então o Itamar aparecia lá dirigindo um Fusca e tal, que já estava fora de linha. A Volkswagen voltou a tirar o Fusca. Por quê? O carro do Gurgel, ele ia entrar como carro popular no lugar do Fusca. Então, quer dizer, a gente tem que supor que tinha a mãozinha da Volkswagen aí nesse negócio. E não vai ser a primeira vez. Tem até filme mostrando como as empresas de carro destruíram empresas menores. Faz sentido. Acontece até hoje, né? As empresas compram umas às outras e o monopólio vai surgir. O Brasil é um país que tem uma enorme capacidade, mão de obra muito formada. É que você tá falando de um tipo de mão de obra diferente, mas a mão de obra industrial, que é a mais importante, entendi. o Brasil tem uma mão de obra industrial extraordinária. Ah, sim. Eu só argumento que a gente peca muito nas novas indústrias, entendeu? Tudo que é mais moderno e tecnológico, o Brasil não tá muito na frente. Mas você não acredita que o povo brasileiro tem a capacidade? Não, eu acredito pra caralho. Inclusive, acho que a gente só não está surgindo essas novas indústrias porque a gente tem leis absurdas, um sistema absurdo. A gente tem o Estado atrapalhando. E o Estado está atrapalhando. Um empresário, eu sou comunista, mas isso não me impede de admirar determinadas atitudes de determinados empresários. O empresário brasileiro foi decisivo na transformação do Brasil no que ele é hoje. O nome dele era Roberto Simonsen. Ele é um dos fundadores da Fiesp e o como é que chama? O Serviço de Ensino da Indústria. O Sesc, o Senai? Senai. O Senai é um projeto dele. Ele foi o grande mentor da política industrializadora Eu estudei do no Getúlio Senai, Vargas. inclusive. Então, Senai, Gostei bastante, achei muito foda. o Senai chama Senai Roberto Simonsen. Entendi. Foram pessoas que planejaram o desenvolvimento industrial do Brasil. Esse foi uma dessas pessoas. Ele é, inclusive, um importante teórico do desenvolvimento nacional, né? Ele lutou muito pela industrialização. Eles criaram
Né? O Senai, por exemplo, é uma coisa... Se você for na América Latina, não tem Senai. Não, é muito foda o Senai. É realmente, eu fiquei impressionado quando eu fui pra lá, cara. Quando eu tava... faz 10 anos já. Eu entrei num curso de desenvolvimento de jogos deles lá. Eu fiquei impressionado porque eles tinham uns PCzão da NASA, assim, desse tamanho, mas não era um, tinha 20. É. Fora, sei lá, 100 outros PCs normais. Não, é tudo que... assim. Você vai estudar mecânica, eles têm 20 automóveis lá para você desmontar e O tal. prédio era foda, era tudo limpinho, os professores pareciam foda. Esse do limpinho, inclusive, é tradição do Senai. Eu conheci eu tenho um companheiro nosso que estudou artes gráficas no Senai. Então ele falou que gráficas, você sabe, né? Joga tinta, graxa, uma loucura. Falou que o chão tinha que estar sempre brilhando.